Meu nome é Fábio Sobieck, eu hoje tenho 44 anos, eu nasci no final de 1978, então na data de gravação desse vídeo eu tenho 44 anos. Eu sou casado com a Elizabeth desde 2005, tenho 2 filhos, um de 10 anos e outro de 2 anos e meio. E eu moro atualmente na cidade de São Paulo, mas eu sou nascido em Londrina, no Paraná. É uma cidade no interior norte do Paraná. E desde que eu conheci a minha hoje esposa, né? Ela concluiu a graduação dela, eu concluí minha graduação praticamente no mesmo ano. E ela gostaria de vir para São Paulo, né, para fazer mestrado e doutorado na área dela, que não é a área de tecnologia. E eu acompanhei nessa trajetória, né? E quando foi em 2005 nós nos casamos. Então ela começou a fazer o mestrado, logo em seguida, né, nós casamos e eu me mudei definitivamente então para São Paulo. E de lá para cá tivemos várias aventuras, não só no Brasil, mas também no exterior, e aventuras também na criação dessas 2 crianças aí, que eu tenho maior orgulho. Não sei se vão trabalhar na área de tecnologia, só o futuro dirá. Eu acho que eles têm mais uma veia artística, né? Quem sabe aí músicos ou jogadores aí, eles gostam bastante de esportes, então vamos aguardar aí para ver. Bom, eu trabalho na área de tecnologia da informação, sou formado nessa área. Eu me formei em tecnologia de processamento de dados na Universidade Norte do Paraná, em Londrina, que é o local da fundação, né, dessa universidade. Hoje a universidade que eu estudei, ela é mais conhecida pela formação online, né, educação à distância. Ela foi uma das pioneiras nesse mercado. Mas quando eu cursei essa graduação, ainda era o modelo presencial lá na cidade de Londrina, no Centro Politécnico da Unopar, e eu fiz tecnologia de processamento de dados, que era um curso de 3 anos, porque eu já tinha começado a fazer ciências da computação na própria Unopar. Depois eu me mudei para Curitiba, depois eu voltei para morar em Londrina. Então eu já estava muito atrasado na questão de fazer faculdade. Eu tinha já desistido de 2 ou 3 antes. Então eu precisava terminar rápido. E por isso eu escolhi processamento de dados, que era um curso de 3 anos. No final das contas, eu vou falar a verdade que eu acho que foi até melhor para mim. Porque o curso de tecnologia em processamento de dados, ele forma rápido uma pessoa para o mercado de trabalho de tecnologia da informação. Então você aprende várias coisas de desenvolvimento, também aprende arquitetura, de máquinas, de soluções, aprende também a parte de redes. Só não teve a disciplina de segurança da informação. Ao longo da graduação eu tive que buscar isso fora, né? Mas para mim foi um tempo muito bom. Eu estudei de 2000 a 2001 a 2004, na turma de inverno. Então, para quem está assistindo meu vídeo aqui e estudou comigo, né, eu fico muito agraciado de ter vários amigos desde essa época de graduação. E depois da graduação eu me lembro que, já morando em São Paulo, né, eu terminei a graduação e fui morar em São Paulo, eu queria fazer uma especialização na área de segurança, porque eu já estava trabalhando em segurança da informação, mas eu precisava adquirir alguns conceitos, né, fundamentos da área de segurança da informação. Então foi por isso que eu decidi fazer na época, especialização de segurança da informação para redes e sistemas, na faculdade Senac. Como a faculdade Senac ela só oferecia esse curso em São Paulo e Sorocaba, e em São Paulo, para quem mora em São Paulo sabe como é muito difícil você se deslocar dentro de São Paulo. E a faculdade Senac ela ficava na Zona Oeste, no bairro da Lapa, e eu morava e trabalhava na Zona Sul.
Então eu fiquei imaginando, cara, não vai rolar se deslocar durante a semana, né? Eram 2 vezes por semana o curso. E aí eu perguntei, mas e Sorocaba, como que funciona? Ah, não, Sorocaba é só os finais de semana. Falei, olha, interessante, hein? E aí eu me matriculei então na Faculdade Senac de Sorocaba. Mesmo que eu tivesse o deslocamento de São Paulo a Sorocaba, eu só fazia isso aos finais de semana. Então para mim era muito melhor do que estudar 2 vezes por semana à noite em São Paulo. Era melhor eu estudar um sábado inteiro na cidade de Sorocaba. Eu ia de manhã para Sorocaba, eu voltava de noite, então eu ficava o dia inteiro em Sorocaba. E lá eu também fiz muitos amigos que eu tenho até hoje, profissionais de segurança excelentes, pessoas que eu já entrevistei aqui nos meus canais e muitos outros ainda que eu quero entrevistar. Tem pessoas que hoje estão trabalhando em bancos ou na Microsoft ou em grandes empresas, né? E eu sinto muito orgulho desse pessoal também, né? Que esteve ao meu lado nessa época da pós-graduação. E depois, como eu já trabalhava numa multinacional, eu trabalhava na Novell, eu senti que eu precisava ter uma formação mais para gerência de pessoas. Então eu decidi, já que o meu curso de graduação, Tecnologia em Processamento de Dados, ele é, vamos dizer assim, um curso que saiu de dentro da administração de empresas, né? Eu tinha condições, eu tive matérias na minha graduação que me davam base para fazer um MBA em gestão. Então eu fui estudar na Fundação Getúlio Vargas o curso MBA de gestão. Então um MBA gestão genérico, não é gestão de tecnologia da informação, não é gestão de segurança. Eu queria algo que se aproximasse mais da administração mesmo. E lá eu fiz mais 2 anos, uma segunda pós-graduação, segunda especialização. Essas 2 especializações foram Lato Sensu, né, que eles chamam, que é aquela especialização de 360 horas. Então eu não tenho mestrado ou doutorado, eu não tenho esses níveis de acadêmico, né? Quando eu completei então meu ciclo de estudos e já trabalhando na área de segurança, eu fiquei tranquilo, né? Já tinha tudo que eu precisava para desempenhar a minha função, e aí eu queria morar em outro país para melhorar meu idioma, para ter uma experiência internacional também. Então eu fui trabalhando em várias empresas. Eu trabalhei na Novell. Durante esse período na Novell, a minha esposa conseguiu uma bolsa na Inglaterra, então nós fomos morar na Inglaterra. Eu trabalhei numa empresa com produtos da Novell na área de segurança da informação lá na Inglaterra. Depois eu voltei, fiquei mais um tempo no Brasil, e aí eu consegui uma vaga na IBM nos Estados Unidos. Nós ficamos 2 anos nos Estados Unidos, até que meu visto expirou. A IBM não conseguiu fazer renovação do meu visto, por questões burocráticas, né? E nós tivemos que voltar ao Brasil. Voltei ao Brasil, trabalhei na IBM também. Aí da IBM eu saí, fui trabalhar uma startup chamada Transmit Security, que trabalha também com foco em controle de acesso. E depois hoje eu estou na RSA. Então hoje eu sou pré-venda na área de gestão de identidades, então eu trabalho com os produtos de controle de acesso. Como pré-venda, eu visito o cliente, eu entendo o que o cliente precisa de segurança, eu proponho uma solução de segurança que tem a ver com a necessidade que ele tem, né, de negócio, e em alguns casos eu chego a desenhar a arquitetura dessa solução, ou seja, como essa solução vai interagir com outros componentes da empresa, como serão alguns processos, dá para mapear alguns processos de segurança, e aí eu dou apoio para o cliente implementar esses controles de segurança dentro da empresa dele e proteger a empresa dele contra os ataques dos hackers, né? Então é isso que eu sempre falo. A minha função é ensinar as pessoas ou proteger as empresas dos ataques dos hackers.
E é o que eu mais gosto de fazer, eu gosto muito de ler sobre esse assunto, eu tenho paixão naquilo que eu faço e visito feiras, exposições, congressos sobre o assunto, gosto de ler sobre o assunto, assim, até em histórias, né? Quem nunca leu as histórias de Dan Brown, né? Os livros aí de Julian Assange e outros caras que fazem o mercado, tem o livro do Kevin Mitnick também, A Arte de Enganar, se eu não me engano, né? São livros que eu gosto de ler porque é da minha área, sabe? Eu me sinto bem, eu gosto de discutir esse tema quando as pessoas vêm me perguntar, pedir explicação. Fábio, como é que funciona tal coisa? Então é uma coisa que eu gosto de explicar, de ensinar isso, né? Da minha função, e gosto da opinião, né, sobre esse assunto, que é o assunto que eu domino. Fora isso, outros assuntos eu não domino, não dou minha opinião, eu até prefiro me resguardar, porque não sou um especialista, né? Sou especialista na área de segurança e é isso que eu gosto de fazer. Bom, eu comecei na área de segurança da informação por volta de 2003, 2004, porque até então eu já trabalhava na área de redes de computadores. Eu comecei mesmo, meu primeiro trabalho em informática foi na área de suporte e montagem de máquinas, né? Aquelas peças que vinham às vezes do Paraguai ou de distribuidor de São Paulo, chegava numa loja de informática, a gente montava o computador para o cliente e entregava, né? Esse computador instalava na casa do cliente, todo aquele monitor de CRT que nós chamamos, né? Aquele monitor de tubo, montava o computador, botava aquela capinha de plástico em cima, tal. Então alguns de vocês devem se lembrar dessa fase. Depois começaram a vir os computadores já montados, né, da Dell e outros, e laptops. Esse mercado diminuiu um pouco, agora está mais elitista aí, como um mercado de PC gamer, né? Então quem monta a máquina hoje é quem gosta de jogar ou alguma coisa assim, ou tem uma tarefa muito específica, vai lá na Santa Efigênia, compra as peças e monta em casa, ou compra pela internet e monta em casa. Mas meu primeiro emprego foi nessa área. De lá, dessa empresa que eu montava os computadores, eu vi que tinham dois caras que eles ganhavam muito bem e se divertiam trabalhando, sabe? E aí eu perguntei, o que esses caras fazem? Ah, esses caras aí são os profissionais de rede. Eu falei, mas o que é um profissional de rede, né? Aí eles me explicaram, né? Eu estava bem no início da carreira. Não, rede é o seguinte, você conecta os computadores numa rede e aí os computadores podem se comunicar entre si e tal. E eu me lembrei imediatamente, uma vez quando eu era criança, a minha mãe foi da área de tecnologia da informação, né? Minha mãe tem formação na área de contabilidade, mas ela trabalhou mais com informática do que com contabilidade. E minha mãe trabalhava numa fábrica das cervejarias Skol, que hoje é a Ambev, né? E ficava em Londrina essa fábrica. E a minha mãe estava trabalhando até tarde da noite e tudo, e eu lembro que eu fui com meu pai para nós buscarmos a minha mãe no trabalho, né? E aí eu tive acesso, né? Eu entrei lá no escritório da empresa, né? Uma grande indústria lá em Londrina, e os escritórios de contabilidade e TI ficavam num prédio separado. Eu lembro que eu entrei, o porteiro deixou eu entrar lá, e minha mãe estava em um computador conversando com um cara, né? O cara digitava no computador dela, e eu falei, mãe, como que o computador está digitando sozinho? E aí ela me explicou, ela falou assim, não, o computador não está digitando sozinho. Tem um cara lá na matriz, no Rio de Janeiro, que ele está usando o teclado dele lá. Quando ele aperta a letra F, a letra sai de lá via linha telefônica, né? Vem como um som até aqui. E aí ela me mostrou uma caixinha, ela falou assim, isso aqui chama modem. Essa caixinha converte o som em sinal de tecla, né? Ela me explicando desse jeito. Essa caixinha converte o som da tecla em sinal de tecla F e aparece aqui no meu computador. E eu, assim, criança de tudo, eu achava aquilo fantástico. Como que um cara
no Rio de Janeiro, a quilômetros de distância, usando uma linha telefônica, ele conseguia controlar um computador que estava em Londrina. Eu acho que é ali que eu me apaixonei pela área de tecnologia da informação. Ainda não era segurança, né? Mas eu achei aquilo fantástico, né? Como que a tecnologia podia nos fazer isso, né? E era uma coisa assim que era surreal para qualquer outra pessoa. Nós estamos falando aí de 1986 que isso aconteceu. Hoje, se a gente for analisar, provavelmente aquela noite que eu vi um profissional usando um software chamado Carbon Copy, que podia administrar máquinas remotamente. Então, só para você entender o conceito, né? E aquilo ali me fez, mais para frente, querer trabalhar na área de tecnologia. Eu acho que aquilo ali me motivou. Então, quando eu fui trabalhar em redes, eu me lembrei disso, dessa história. Eu falei, o cara que conecta lá do Rio de Janeiro. E eu falei, é com isso que eu quero trabalhar. Porque eu me lembrei dos meus 8 anos de idade. Eu falei, é isso aí que eu quero trabalhar. E aí eles me deram algumas oportunidades. E eu também fui atrás de treinamento na área. Eu fiz um curso dentro de Londrina mesmo. Havia uma empresa que dava certos cursos de rede. E eu paguei do meu próprio bolso esses cursos e tal. Eu nunca fiquei dependendo de empresa para pagar curso para mim, que eu não queria depender da empresa. Não queria ficar assim devendo para a empresa, sabe? Então, mas isso é uma opinião minha, nada contra quem quer que a empresa pague por cursos, treinamentos e tudo mais, isso é outra questão. Mas eu não queria ficar dependendo daquilo, então eu fui lá e paguei do meu próprio bolso. E depois quando eles apareciam lá, o pessoal de redes, nós vamos montar uma rede para a empresa tal. Eu me candidatei, falei, olha cara, eu fiz curso de rede, eu gostaria de agora conhecer a parte prática. E o meu chefe, ele achou fantástico a minha proatividade para isso. Então, ele me liberava. Ele falou, não, pode ir lá, você vai ficar o dia inteiro com os caras. E aí eu aprendi a usar o alicate para colocar o conector, né, fazer o crimp do conector. Eu aprendi a fazer conexão de rede coaxial, que usava na época. Eu aprendi na época a fazer boot remoto. Então, para quem é dos antigos, vai saber o que eu estou dizendo, mas é uma coisa que hoje já não serve para nada, né? Não existe mais hoje, boot remoto. Mas só para você entender, o boot remoto era um sistema que você um EPROM, um chip que você colocava na placa de rede. E quando você ligava o computador, a placa de rede ia lá e buscava o sistema operacional para o terminal. Então o computador não precisava nem ter HD e nem disquete. Quando você ligava, ele ia pela rede até o servidor de rede e ele carregava a rede, ele carregava o sistema operacional da máquina, que era o MS-DOS na época, e até com o Windows funcionava isso, mas ele carregava via rede. Então a máquina não precisava ter HD. Isso na época, um HD custava muito dinheiro, gente. Então as empresas, elas usavam muito esse negócio do boot remoto. Hoje em dia já não tem mais isso, né? Hoje a máquina ela vem completa e ela se conecta através de redes Wi-Fi e tudo mais. Então tudo isso é antigo, certo? Mas isso foi a minha base. E depois, na área de segurança, eu comecei por volta de 2004, quando eu estava concluindo minha graduação. Minha graduação não tinha nada de segurança, eu queria trabalhar em segurança. Já era um profissional bem pago na área de redes, de infra, mas eu queria trabalhar em segurança. E aí me veio essa oportunidade de ir para São Paulo, né? Morar em São Paulo, trabalhar para a Novell, porque eu já trabalhava com redes Novell. E aí tinha um produto de segurança da Novell chamado Novell iChain, que ele era baseado em Novell Network. O sistema operacional do Novell iChain era o sistema operacional Novell Network. E como eu era especialista em Novell Network, mas não em segurança, os caras me levaram para lá e eles me ensinaram a parte de segurança. Então foi uma troca justa, né? Eu fui com o meu conhecimento de sistema operacional e eles me ensinaram então a parte de segurança. E depois, mais tarde, eu procurei aquela especialização, que eu já comentei aqui com vocês,
para balizar os fundamentos de segurança. Porque eu estava vendo muita coisa na prática, por exemplo, eu fazia a emissão de um certificado digital, mas eu não sabia o que eu estava fazendo ali, eu só digitava os comandos, macaquinho bem treinado. E eu não me sentia bem com aquilo. Eu falei, não, eu preciso entender o que eu estou fazendo aqui, para eu não fazer algo errado, ou para quando o cliente precisar adaptar alguma coisa, eu saber como adaptar. Então, por isso que eu fui aprender os conceitos. Então, praticamente na área de segurança de informação, eu comecei em 2004. Mas, falando de tecnologia da informação, eu comecei em 1998. Então, quando eu tinha ali por volta dos 20 anos, e é que eu comecei a trabalhar na área de tecnologia, né, com computadores. Bom, eu me formei, como eu já disse, na Universidade Norte do Paraná, e eu me formei, terminei em 2004. Antes disso eu tinha tentado fazer engenharia da computação, desisti, depois eu mudei para processamento de dados na Universidade de Filadélfia, também desisti, isso tudo em Londrina, né? Aí eu me mudei para Curitiba, porque eu arrumei um trabalho na área de redes lá em Curitiba, e aí lá eu comecei a fazer uma outra faculdade, eu já não me lembro nem o nome da faculdade, mas na área de análise de sistemas. Aí quando eu mudei de volta para Londrina, eu cancelei Curitiba, voltei para Londrina, falei, não, agora chega, né? Eu preciso terminar rápido. Então eu fiz tecnologia em processamento de dados pela Universidade Norte do Paraná, o NOPAR, concluí em julho de 2004. Desde 2004 eu me especializei na área de controle de acessos, né? Então, de todas as áreas de segurança da informação, controle de acesso é um dos pilares. Eu trabalho na área de gestão de identidades e controle de acessos. A minha função é que a empresa tenha o controle sobre as contas nos sistemas, as identidades. Então, quando entra um funcionário, que ele ganhe todos os acessos. Quando esse funcionário sai da empresa, que ele perca os acessos, que seja removido o usuário dele do sistema, né, para que outra pessoa não tome aquela conta. Também trabalho com usuários privilegiados, né, gestão e controle desses usuários, que são aqueles caras que têm um nível de permissão maior do que um usuário comum. Seria um administrador do Windows ou um administrador do Linux, um DBA, o pessoal de redes, eles têm alguns acessos que uma pessoa normal não teria. Então a gente chama esses acessos de usuários privilegiados. Também trabalho na parte de autenticação, né? Autenticação de usuários, métodos, múltiplos fatores de autenticação. Então essa é a minha área mais forte de especialização. Além disso, eu também me especializei na área de Cloud Security, porque a área de controle de acesso e Cloud Security, elas têm bastante sobreposição. Então tem horas que eu tenho que fazer um controle de acesso para uma aplicação que está dentro da empresa. Tem momentos que eu tenho que fazer controle de acesso a uma aplicação que está na nuvem. E aí muda bastante coisa, muda os conceitos, as políticas, os controles de acesso a serem empregados. Então por isso eu me especializei nessas duas áreas, né? Controle de acesso e computação na nuvem, né? Segurança de computação na nuvem. Então essas são as minhas áreas de conhecimento hoje. Então o pessoal fala, você faz Red Team, Pentest, análise. Não trabalho com isso. Nada contra com quem trabalha, são áreas diferentes, tem muitos profissionais que gostam dessa área, preferem trabalhar nessa área. Eu trabalho em outra, e a área de segurança da informação tem múltiplas possibilidades, né? Tem para quem... Eu conheci pessoas que são jornalistas, advogados, economistas, que trabalham na área de segurança. Então, existe um lugar confortável na área de segurança para todas as pessoas. Essa é uma história engraçada. Não é que eu decidi morar em São Paulo. Na verdade, eu nunca tive a intenção de morar em São Paulo. O que aconteceu foi o seguinte: quando a minha hoje esposa e na época namorada, ela se formou, ela se mudou para São Paulo para fazer o mestrado e doutorado, e ela estava quase desistindo já, porque essa distância de Londrina e ficar indo e vindo uma vez por semana, cada 15 dias, viajando, era muito cansativo, né?
E aí nós decidimos nos casar para que ela pudesse ter uma vida um pouco mais estável na cidade de São Paulo, e aí nesse ponto eu me mudei para São Paulo. Hoje eu acho que eu praticamente não me vejo em outro local, né? Aqui no Brasil pelo menos, se eu tiver uma oportunidade de morar fora do Brasil de novo, eu lógico que vou, né? Porque para mim foi uma oportunidade incrível morar em outro país. Mas aqui no Brasil, eu acho que eu sempre vou ficar morando em São Paulo, porque as empresas de segurança estão em São Paulo, os nossos clientes, a maioria estão ali em São Paulo, Rio, Brasília. Então, é um polo, né? Um polo de tecnologia, um polo de conhecimento. Tem muitos eventos de segurança que acontecem em São Paulo. E também São Paulo é a saída para outros países, então se você vai num congresso fora do Brasil, como eu fui recentemente num congresso em Las Vegas, você vai sair de São Paulo, então para mim São Paulo é uma boa base. Agora, se para trabalhar em segurança precisa morar em São Paulo, eu já acho que não, porque tem empresas no Brasil inteiro, empresas que precisam de proteção o tempo todo. Então, mesmo que você more no interior do Brasil, em outros estados no Brasil, tem oportunidades de segurança dentro da sua região, no seu estado. Eu entrevistei um profissional que ele mora em Manaus, então, na região norte. Ele conta para nós durante a entrevista, né, como que funciona a área de segurança na região norte do Brasil. Nós temos polos bem desenvolvidos no Recife, por exemplo. Para quem mora na região Nordeste, o Recife é muito aquecido em termos de segurança da informação. Na região Centro-Oeste, os polos estão mais para Goiás, né, ou Brasília, né, propriamente dito. No Sudeste é São Paulo e Rio, os dois lugares mais aquecidos. E no Sul, Curitiba e Porto Alegre. Apesar que tem muitas empresas de tecnologia em Florianópolis, a área de segurança é pouco desenvolvida em Florianópolis ainda, se comparada com Curitiba e Porto Alegre, mas há potencial, né? Se não tem empresas ou não tem ainda uma concorrência, né? Há potencial, então, para você que talvez gostaria de empreender nessa área de segurança também. Sim, eu já morei e trabalhei fora do país. Então, por que eu coloco essas duas etapas, né? Porque uma coisa é você ir fazer um projeto. Por exemplo, eu tenho um amigo que ele foi para a Coreia do Sul fazer um projeto de segurança e voltou, mas ele não morou na Coreia do Sul. Eu fui fazer um projeto na Alemanha e voltava para minha base. Então, eu não morei na Alemanha, mas eu trabalhei em projetos na Alemanha. Eu trabalhei em projetos na Costa Rica, no Panamá, mas eu não morei nesses países, então há uma diferença, tá? Quando você vai só trabalhar em um país, um projeto pontual e tudo mais, primeira coisa, você se adapta, né, às tecnologias, à cultura de segurança daquele país e à cultura da empresa também. E a grande diferença de segurança entre países é a legislação, né? Então, tem certas coisas como o ISO 27000, isso aí é universal. Então, nos Estados Unidos se aplica da mesma forma que se aplica no Brasil. Agora, no Brasil nós temos LGPD, nós temos Marco Civil da Internet, que são leis que vão influenciar na área de segurança da informação, mas que se aplicam somente ao Brasil. Na Europa você tem a GDPR, por exemplo. Então, quando eu fui trabalhar na Alemanha, tive muitas coisas, que eu trabalhava na gestão de identidade de um banco na Alemanha, muitas informações que eu precisava obter da base, eu não tinha acesso, porque pela lei alemã você não pode ter acesso ao sobrenome da pessoa, né, por motivos óbvios, né, passado que eles tiveram de segregação de judeus baseado no sobrenome. Então, por legislação, você não pode ter acesso ao sobrenome de uma pessoa, menos que ela voluntariamente te dê o sobrenome dela. Mas pela base você não tem como, você não pode nem gravar essa informação. Essa foi a informação que eu tive lá. Obviamente, se alguém que assiste o meu canal aqui
que seja da Alemanha puder explicar melhor essa lei, é interessante. Mas o que eu tenho de informação aqui é que a gente não podia ter o sobrenome das pessoas. E outros dados também, questão de gênero, religião, essas coisas que agora na LGPD faz mais sentido pra gente. Mas quando você vai fazer um projeto fora do país, você tem que se adaptar a essas regras. Quando você mora em outro país, além de você se adaptar à tecnologia, aos nomes, por exemplo, quando eu fui, então você está acostumado a falar aqui o português, né, bancos de dados SQL. Aí você aprende em inglês, né, SQL Database. Aí você chega lá nos Estados Unidos ou na Inglaterra, onde eu morei, né, e aí o cara falava SQL Server. Aí, o que é SQL Server? SQL, servidor SQL, SQL Server. Então tem certas coisas que você só vai aprender morando no país. O sistema operacional AIX, né? AIX. E aí eu cheguei lá e o pessoal falava do AIX. Então é uma pronúncia que você não está acostumado. Então eu tive que aprender muito o inglês técnico, né? O inglês da área de segurança. E a cultura do país era tudo ao mesmo tempo, né? Eu tinha que aprender como morar naquele país, a cultura do país, como pedir conexão de internet em casa, e pedir comprar telefone e tudo mais, chip de celular, e mais aprender a língua, e mais aprender os termos, e mais aprender como trabalhar nesse país. Então foi bem interessante. É uma experiência que eu recomendo para todos. Bom, depois da Inglaterra, né, eu comentei, eu já morei nos Estados Unidos, fiquei 2 anos lá e eu só voltei para o Brasil porque o meu visto expirou. Então, você quando é estrangeiro e vai para outro país, você vai com um visto de trabalho. E o meu visto de trabalho, ele era de 2 anos e eu poderia estender por mais 3 anos. É o que a maioria das pessoas faz quando vai para os Estados Unidos. E a empresa tentou fazer a extensão do meu visto por mais 3 anos e por algum motivo foi negado, não porque eu fiz alguma coisa errada ou por alguma coisa assim. A explicação que eles me deram é que a função que eu executava lá, a visão do governo é que não se tratava de um profissional capacitado. Eles até alegaram porque é um processo jurídico, né? Mesma coisa que você entrar com processo, você entra com recurso e tudo mais. Então, a entidade que indeferiu o meu visto, ela especificou, né, que o profissional sim é capacitado, mas a vaga ao qual ele está nessa empresa, na IBM, não requer um profissional capacitado. Então, é o entendimento do país, eu não tenho como alterar isso, né? Na época, eles decidiram que a função que exercia não precisava ser um profissional capacitado. Na área de segurança eu acho difícil, né? Não ser um profissional capacitado, mas tudo bem, a gente aceitou, expirou o nosso visto e nós tivemos que voltar ao Brasil. Quando eu voltei ao Brasil, obviamente a IBM do Brasil me recebeu de volta e eu trabalhei mais 2 anos e meio na IBM Brasil, depois que eu voltei dos Estados Unidos, até que eu decidi ir para outra empresa por vontade própria, né? Pedi minha demissão da IBM para explorar outras opções profissionais para o meu futuro. Bom, pessoal, essa foi um pouco da minha história. Eu decidi gravar esse vídeo para contar um pouco sobre a minha carreira, sobre como eu cheguei aqui, e eu acho que faz parte da curiosidade natural de vocês, querendo saber quem é o Fábio, por que ele fala sobre segurança da informação. Então eu decidi aqui preparar esse material para vocês. Espero que vocês tenham sanado as suas dúvidas quanto à minha vida pessoal. Se tiver mais alguma pergunta, fique à vontade em mandar aqui nos comentários. E alguma curiosidade que você queira saber, alguma coisa, fique tranquilo, fique à vontade para mandar aqui nos comentários e a gente responde para você, tá ok? Obrigado pela sua audiência e até breve.